vamos lá. Tia Carla mostrou para vocês as 3 cidades dos 3 países no vídeo anterior. Agora, eu quero que vocês pensem, tá? Nessas 3 perguntas que o livro afirma aqui. A pergunta número 1 diz assim: afinal, o que é uma cidade? A número 2 diz: sempre existiram cidades? A número 3 informa: o morador da cidade vive de forma diferente se comparado ao morador do campo? Então vamos lá, vamos ler. Vida nas cidades. Acabamos de verificar, no vídeo anterior, pelas fotografias, que existem sim cidades modernas e outras muito antigas, como a tia Carla mostrou na cidade do Hilan, no Iraque, onde a fotografia nos mostra ruínas, né? Há cidades antigas que continuam a ser habitadas e cidades antigas que estão em ruínas porque foram abandonadas. Muitas cidades antigas foram soterradas pelo tempo e apenas pelo trabalho dos arqueólogos têm sido resgatadas e restauradas, como a da última fotografia, como a tia Carla mostrou. Não tem ninguém morando na última fotografia da cidade de Hilan, no Iraque. Ali só tem ruínas, ou seja, houve uma habitação, porém não mais, ok? No super desafio, vocês vão ler o que ensina um historiador, tá? E vão responder a número 1. Qual é a principal diferença que o autor identifica entre o homem da cidade e o homem do campo? Tá? Tá escrito assim: a vida nas grandes cidades modernas estabelece uma distância enorme entre seus habitantes e a natureza. É comum as professoras darem às crianças da pré-escola um grão de feijão deitado sobre um pedaço de algodão molhado para que o aluno tenha ao menos uma ideia sobre o ciclo de vida vegetal. De outra forma, ele poderia pensar que os vegetais são fabricados em saco plástico ou caixas, ostentando cores atraentes e códigos de barra. O fato é que o habitante de uma cidade é candidato à morte por inanição caso se perca no bosque que não muito distante de casa. Não reconhece árvores frutíferas e raízes que podem servir de alimento. É incapaz de matar pequenos animais improvisando armas e sem instrumentos industriais. Perde o senso de localização, não encontrando o caminho de volta. Aqui está dizendo sobre como é uma vida no campo entre o homem da cidade e o homem do campo, tá? Vocês vão ler mais uma vez, na casa de vocês, e vocês vão responder essa pergunta aqui, tá ok? Agora vamos passar para a página 237, onde diz sobre metais e guerras. Porém, antes de passar para essa página, eu quero perguntar para vocês: será que esse distanciamento dos homens urbanos com a natureza ocorre desde as primeiras cidades? Alguém sabe como surgiram as primeiras cidades? Então, eu vou pedir para vocês pegarem essas perguntas e pesquisarem, tá bom? Porque é importante nós sabermos se isso vem acontecendo há muito tempo ou só nesse mundo contemporâneo onde vivemos, tá ok? Que é o século 21. Então, vamos lá? Vamos para a página 237. Vamos lá, crianças. Nessa página 237, aqui diz: você já viu? Lembrando que nós já vimos no capítulo 4, nós já estudamos a criação da metalurgia pela humanidade e seu impacto na produção de alimentos, lembra? Então, lá nós estudamos que nessa época eles descobriram os metais e
a humanidade, os seres humanos, começaram lá na Idade da Pedra Polida, né? Começaram a descobrir que os metais serviam para eles utilizarem para melhorar a vida deles, tá? Nessa página, agora vamos nos orientarmos e percebermos que os metais, eles foram úteis sim, sendo que os metais também serviram para a guerra, como diz o título dessa página, Metais e Guerra. Para compreender, vou começar a leitura. Para compreender como se formaram, vamos voltar ao tempo em que ainda não havia cidades. Ou seja, para compreender como se formaram metais e guerra, nós vamos voltar ao tempo que ainda não existia cidades, ok? Já estudamos que por volta de 5.000 anos antes de Cristo, os seres humanos começaram a fazer os seus primeiros experimentos para a fundição de metais. Isso revolucionou a forma de fabricação de seus instrumentos de trabalho e aumentou muito a produção agrícola, como a tia Carla orientou vocês. Depois que eles descobriram que o metal era útil na fabricação de muitos utensílios, como uma faca, foice, etc., eles começaram a perceber que produzia-se melhor, coletava-se melhor esses produtos agrícolas do que estar retirando com a mão. Um utensílio cortante seria muito mais rápido, tá? A consequência do acesso à maior quantidade de alimentos foi um aumento demográfico considerável, pois as pessoas passaram a viver por mais tempo. Por isso, novamente, era necessário aumentar a produção agrícola para tentar evitar a fome entre os membros das tribos. Começou-se a fazer obras hidráulicas para melhorar o aproveitamento das terras cultiváveis. Ou seja, ali, quando eles começaram a ficar perto dos rios, eles começaram também a observar que poderia começar ali obras hidráulicas, ou seja, com água, com cano, né? E melhorava assim o aproveitamento dessas terras para cultivar, tá bom? Além disso, já sabemos que os metais não foram utilizados apenas para fabricar instrumentos de trabalho. Eles também transformaram o processo de produção dos armamentos. Ou seja, as facas, adagas, lanças, dardos e espadas tornaram-se muito mais eficientes. Qual teria sido a consequência da fabricação de armas metálicas? Os grupos humanos que adquiriram a metalurgia, ao aperfeiçoar seus instrumentos de guerra, tornaram-se muito mais poderosos do que aqueles que ainda estavam na Idade da Pedra. Com isso, se havia competição pelo controle das terras mais férteis e das melhores pastagens entre eles. Os que possuíam armas de metal eram mais capazes de vencer as guerras. Ou seja, havia uma luta sobre quem ia ficar com a melhor terra entre os povos, entre um povo e outro. Porém, aqueles que fabricaram suas facas, adagas, lanças e dardos e espadas com esses metais, eles tinham ali mais poder, tá? Porque os povos vinham querendo tomar a terra deles e eles utilizavam essas facas, esses instrumentos para guerrear, para se defender dos outros povos, tá ok? Por isso, se o uso dos metais foi responsável por garantir a sobrevivência de diversos grupos humanos, também contribuiu para promover o desaparecimento de outros. Deve-se considerar também que a guerra ganhou novo impulso durante a Idade dos Metais, com a utilização dos cavalos. Animais originários da Ásia Central, lembra? Na aula de geografia, onde se localiza a América Central, a Ásia, eles foram domesticados e seu uso nas guerras era mais um fator que desequilibrava as forças em combate. Isso porque sua altura e sua velocidade
conferiam grande força a quem os possuísse. Ou seja, aqui a tia Carla imaginou agora eles em cima do cavalo, com as armas em mãos e correndo para ferir os outros grupos que vinham para tomar essas terras, ok? Observe que, com a metalurgia, com os metais, intensificaram-se os conflitos e as guerras entre os seres humanos. Que pena, né, crianças? Porque os metais, no início, só serviu como fonte utilizada, fonte de benefício para esses grupos, para essas sociedades. Lembra que o Torugo diz, que bom que eles não pararam de fabricar, que bom que eles não pararam e não desistiram em descobrir como o bronze, o ferro eram bem utilizados, porque senão ele não tinha como estar na cadeira de roda, né? Mas infelizmente, com o passar do tempo, essa metalurgia foi se intensificando, mas infelizmente com a ganância de quem ia ficar com a melhor terra, houve esses conflitos, né, entre os seres humanos, que é uma pena. Nesses passaram a disputar entre si as terras mais férteis, as melhores pastagens e o domínio das cidades. Então, por isso que, com esse passar do tempo, eles começaram a perceber que o metal poderia também usar como instrumento de defesa para eles, tá bom? Então, aqui eu trouxe 3 perguntas para vocês, que vocês vão pesquisar. Armas mais poderosas e letais poderiam provocar, que tipo de consequências? Será que todas as tribos tiveram acesso a essas armas ao mesmo tempo? Será que todas as tribos, tribo A, tribo B, tribo C, tiveram acesso a essas armas ou só foi algum tipo de tribo? Vocês vão pesquisar. Como seria o enfrentamento entre quem tem e quem não tem esse tipo de arma? Tá? Vocês vão responder agora número 1, que diz que vocês vão identificar uma consequência negativa no desenvolvimento da metalurgia, tá? Por que houve algo negativo quando surgiu a metalurgia e o desenvolvimento, ou seja, de uma simples faca, lança, surgir essas guerras todas. Então, aqui está perguntando qual a consequência negativa. Vocês vão responder aqui na número 1, tá bom? Vamos lá, crianças. Continuando aqui na página 238. O título diz sobre surgimento das cidades. Como surgiram as cidades, né? Aí aqui tem um quadrinho que vocês vão ler aí. Aqui diz o quadrinho entre o avô de Beca e Beca. Senhor Carlos, o avô de Beca, está levando a neta para a escola. Beca não perde a oportunidade de estudar mais um pouquinho no carro, né? Porque entre uma conversa e outra, se estuda também. Ela diz, vô, eu tenho uma dúvida. Ele fala, se eu puder ajudar. Ela diz, qual é a diferença entre aldeia e cidade? Ele responde, não tenho certeza, mas pelo que meu pai falava, a aldeia em que ele morava, lá em Portugal, era bem menor do que a cidade que a gente mora agora. Aí na número 1 diz, você concorda com o avô de Beca quando ele diz que a diferença entre aldeia e cidade é que a aldeia é sempre menor? Será que a diferença, crianças, entre a aldeia e a cidade é a questão de tamanho? Como diz o senhor Carlos, o avô de Beca? Será que só tem essa diferença? Será que a diferença também tem a ver com o estilo de vida dos moradores de uma e de outra? Será que o estilo de vida do morador rural, do morador da cidade, se faz observando a diferença deles, de um estilo de vida de outro? As aldeias são, sim, menores do que as cidades, mas isso não é uma regra.
As diferenças entre aldeia e cidade são muito mais visíveis quando se aborda o estilo de vida entre uma ou outra. Então aqui diz assim: desde o início da pré-história, o homem buscou estar reunido a outros seres humanos para garantir a obtenção do seu sustento. Lembra que existiam as aldeias, né? Os grupos, e esses grupos, cada um tinha uma função dentro desse grupo. A mulher ficava em casa tomando conta das crianças e o marido ia caçar, né? O homem ia caçar. Depois, com a Revolução Neolítica, que implicou a aquisição da agricultura e da pecuária, ocorreu o processo de sedentarização e de organização das tribos e aldeias, geralmente às margens do rio. Ou seja, esse capítulo está voltando ao conhecimento anterior, tá? Esse sedentarização, na verdade, eram aqueles grupos que antes eram nômades, que viviam em busca de melhores condições de vida, e depois, no período da Revolução Neolítica, eles começaram a sedentarizar, ou seja, ficaram fixos perto das margens do rio para obterem melhores sustento, porque onde tem água, o solo é mais fértil e eles poderiam estar plantando, tá ok? Então, vocês vão perceber também que a terra pertencia a todos os membros da tribo e eles produziam apenas para atender às suas necessidades. Eles plantavam apenas para se sustentar. Sabemos que essas comunidades houve um importante crescimento demográfico, o que exigiu o desenvolvimento de novas tecnologias para a geração de mais alimentos. Ou seja, eles começaram a formar maiores grupos de pessoas, porque eles começaram a produzir mais, a plantar mais. E aí vinham pessoas de outros lugares e fixavam ali também, se aglomeravam ali. Por isso, formou-se também mais cidades, ok? Agora vocês vão ler a página 239 e vão observar que existe uma questão a resolver, tá bom? Então, mãos à obra, meus amores. Tia Carla estará no WhatsApp para tirar dúvidas, tá bom? Beijo.